Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 1. Glória a Deus. Eu ministrei em Guarulhos, quinta-feira, não consegui terminar. Aí eu terminei no domingo, hoje pela manhã. E aí eu estava ali tentando dar uma resumida para conseguir pregar tudo de uma vez aqui agora. Amém? Deus vai falar com a gente aqui, irmãos. Aleluia. Quem achou, diga amém. Se tiver alguém sem Bíblia aí do seu lado, dá uma olhadinha, oferece carona, ou então você vai ler aqui no telão. Eu estou ligado que os manos ali tá tudo ligeiro. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. O texto mais inspirador e revelador da divindade do Senhor Jesus, na minha opinião, está aqui no início de João. Diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz que resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Aleluia! Não precisa nem pregar mais depois dessa leitura, não é? Não dá vontade de falar em línguas depois de ler esse negócio? Amém, irmão? Senta, fica à vontade. Espírito Santo, fala conosco, Deus. Nós te damos liberdade, Jesus. Nos leva a um lugar de entendimento, de revelação, de profundidade da sua verdade, da sua vontade sobre o nosso coração e sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu percebo uma coisa. Quando eu olho para a igreja cristã no Brasil, aliás, no mundo, todos que entram para a igreja têm uma grande dificuldade de entender o propósito de Deus para a sua vida. Na verdade, fomos ensinados a uma fé de recursos, a uma fé de necessidade, uma fé de pensamento positivo, a uma busca independente separada. A verdade é que a religião, e isso inclui a religião evangélica, está muito fora da realidade do que realmente é a palavra de Deus. Por isso que precisamos conhecer a palavra de Deus, para não nos perder da vontade de Deus. Não podemos depender de uma religião. Você não tem que ouvir o pastor Fabiano, você tem que ouvir a Bíblia. O que eu estou pregando para você, você precisa ser tão exigente ao ponto de ir examinar as Escrituras, para ver se o que eu estou pregando de fato é ou não é. Precisa
existir este zelo com a verdade de Deus. Eu não posso acreditar em tudo. A Bíblia diz que há muitas vozes, mas nem todas as vozes são de Deus. Então eu preciso ter discernimento da voz de Deus. E isso vai me arremeter a uma vida zelosa, a uma busca pela verdade, não uma busca pela realização da minha necessidade. Deus não é o nosso amuleto da sorte. Deus não existe para realizar os nossos desejos pessoais. Aliás, a nossa vida pessoal, a nossa busca independente, ela está fora de propósito. O Evangelho veio para destruir isso. Quem entra para a fé tem uma vida destruída. Que loucura que eu estou dizendo, talvez você está assustado agora. Como assim? Essa vida separada, independente, pessoal, essa busca pelos seus sonhos, tem que ser destruído quando você entra para a fé. Porque numa vida com Deus, você vai entrar num alinhamento celestial, onde a vontade soberana vem de Deus. Onde nem mesmo a sua vida pertence a você mesmo. Onde você entende o propósito coletivo de Deus. Onde não existe nada separado. Eu venho pregando isso há muitos dias. Mas tudo é uma única coisa, tudo uma coisa só. Mas eu não vou entender enquanto eu não voltar para o princípio. Por isso que o Evangelho de João começa falando do princípio. E sempre que você quiser entender alguma coisa, você precisa voltar para o princípio. O princípio não é apenas o início, escute. O princípio também é uma pessoa. Jesus é chamado de Alfa e é chamado de Ômega. O que significa princípio e fim. Ele é o começo e ele é o fim. Ele é o que faz o fim desde o começo. Então é ele, esse cara, que conhece tudo e todas as coisas e estabelece do início até o fim, porque ele é. E eu tenho que conhecer o princípio para conhecer o propósito. Hebreus 1:2, o autor diz: quem constituiu Jesus como um herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, no qual sendo ele o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha só a divindade de Jesus. Ele criou tudo e todas as coisas, cara. É muito claro nas escrituras sagradas. Ele é o verbo que estava com Deus. Nada do que foi feito se fez sem ele. O verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cara, isso é muito forte, muito profundo. Isso revela a centralidade de Cristo, de Jesus. E eu vou provar para você que toda a Escritura, desde o início, aponta para Jesus. Ele sustenta o universo. Está aqui, versículo 3 de Hebreus 1. Ele sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Nada pode permanecer ou estar em funcionamento fora de Jesus. Nós precisamos entender que, além disso, tudo que existe, existe por meio dele. E nós precisamos entender o funcionamento dessas coisas, da vida. Irmão, tem uma maneira de funcionar por meio de Jesus. Posso te fazer uma pergunta e você responde para si mesmo? Não responde para mim, responde para a sua consciência. Você funciona a partir de Jesus? Ou você funciona a partir de si mesmo? Reflexão. Responda para a sua consciência. Irmão, se nós queremos viver uma vida que não funciona, viva para si mesmo. Funcione a partir do seu coração enganoso. Funcione a partir de si mesmo, da sua natureza separada e caída. Os seus princípios, irmãos, os princípios de Deus têm a ver com leis de fundamentos, de justiça para nós. Nós falamos muito, por exemplo, sobre chamado ministerial. Mas nós não entendemos o que significa chamado.
Porque nós associamos chamado com alguma coisa que nós devemos fazer. Você já ouviu alguém dizer assim: o meu chamado é ser um pregador, o meu chamado é ser um evangelista, o meu chamado é cuidar de pobre, é ajudar os necessitados, é a obra social, o meu chamado é ser um discipulador. Cada um acha que chamado é uma função, é fazer alguma coisa. Alguém já disse isso para você? Você já ouviu isso? Talvez você até pensava desse jeito, ou ainda pensa. Até o final dessa mensagem, eu espero convencê-lo pela verdade do Evangelho que isso não é chamado. Amém? Se nós voltarmos ao início, nós podemos entender a origem do chamado. E nós precisamos desenvolver um pensamento a partir do princípio, porque Jesus é o princípio. E nós erramos quando nós desenvolvemos um pensamento de chamado a partir de nós mesmos. E por isso nós temos uma fé que é mais associada à salvação do que uma fé para enxergar propósito. Nós pensamos em fé. Jesus deu a vida dele por mim na cruz do Calvário e agora pela graça eu sou salvo, aleluia. Salvação. Quero ganhar almas para Jesus. Espera aí, tem mais do que isso. Jesus não morreu na cruz só para te salvar. Porque senão, cada vez que uma pessoa entregasse a vida para Cristo, sei lá, passava uma carruagem de fogo, levava você para a eternidade, como fez com Elias. Ou Deus transladava você como fez com Enoque. Mas não, tu está aqui, irmão. Porque o céu pertence ao Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. E Ele não deu para você viver do seu jeito, Ele deu para você funcionar a partir dEle. Para que dEle, por Ele e para Ele seja a sua vida. Seja a sua maneira de viver, o funcionar de todas as coisas através de você. Irmão, os homens da Bíblia que receberam um chamado original, eles enxergaram a partir do Senhor, a partir do princípio, a partir do início. Porque Ele é o princípio. Olha o que significa a palavra princípio. No dicionário, o primeiro momento da existência de algo. Uma ação ou um processo, um começo ou um início que serve de base para alguma coisa, a primeira causa, a primeira raiz, a razão, que define a moral, que define a regra, que define a lei, que define o preceito. Ele é o princípio. Por isso, o primeiro evangelho de Mateus começa falando do princípio e não do momento em que Mateus está vivendo. Ele escreve a partir do princípio. João escreve a partir do princípio. Mateus começa falando da genealogia de Abraão até Jesus. E ele fala sobre ciclos de 14 gerações. Olha que interessante como a Bíblia é reveladora. Meus amados irmãos, existe uma numerologia bíblica que tem revelação e profundidade, porque Deus fala através dos números. Por exemplo, o número 7, o número da perfeição. O número 14 fala de chamado. E eu vou mostrar para você, Mateus 1,17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação da Babilônia, são 14 gerações. Desde a deportação da Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Isso não é coincidência. E se nós voltarmos lá para Crônicas, lá atrás, vai falar de mais um ciclo, mais 2 ciclos de 14 gerações. Porque de Adão até Noé são 14 gerações. De Noé até Abraão são 14 gerações. De Abraão até Davi são 14 gerações. De Davi até a deportação do povo para a Babilônia são 14 gerações. Da deportação do povo para a Babilônia até Jesus são 14 gerações. Será que isso não está sinalizando alguma coisa para a gente? O que significa o número 14 na Bíblia? Por que a Bíblia, a palavra de Deus, está sinalizando isso?
Eu encontrei um texto em Números 28, 16, que revela o propósito do número 14. No 14º dia, versículo 16, de Números 28, no 14º dia do primeiro mês do ano, será celebrada a Páscoa a Yahvé. O que é a Páscoa? O que representa a Páscoa? Tem dois significados. Em Êxodo, a saída do Egito, o povo que estava escravo e foi liberto da escravidão. A ressurreição de Jesus aconteceu na Páscoa. Então também representa a ressurreição. E ambos têm o mesmo significado. Qual é? Chamado. Que chamado? Chamado para Deus. Porque o homem, quando pecou, quando Adão se desviou de Deus, ele foi desligado, separado por causa do pecado. E então, desde o início, Deus vem planejando o resgate. Deus vem chamando o homem. Qual foi a primeira vez que Deus chamou o homem? Quem que foi chamado pela primeira vez? Quem recebeu um chamado de Deus pela primeira vez na Bíblia? Adão. E onde é que ele estava? Escondido. Por que estava escondido? Por causa do pecado. E Deus chama Adão e ele diz: eu tive medo. Por que está com medo? Porque o pecado causa insegurança. O pecado me separa de Deus. E quando você está separado de Deus, você é inseguro. Você é frustrado. Você é vazio. E aí Deus chama pela primeira vez. O chamado só vem porque você está fora de Deus. Chamado é Deus te trazendo de volta ao lugar original. O lugar que o primeiro Adão perdeu. Por isso que Paulo vai chamar Jesus de último Adão. Porque Jesus vem para cumprir o que o primeiro falhou e fracassou. E ele é chamado de último porque nunca mais precisamos de outro Adão. Porque Jesus cumpriu, consumou, concluiu. Fez o que tinha que ser feito. Aleluia. A Páscoa representa chamado. Por isso que o número 14, o 14º dia do ano, do primeiro mês, é celebrada a Páscoa. Aleluia. Que representa a ressurreição. Que comemora a libertação do pecado. Do homem reencontrando Deus novamente. O número 14 fala de chamado. Olha só, irmãos, desde Adão até Jesus, são 14 gerações. São ciclos de 14 gerações que iniciou um chamado. A cada ciclo de 14 gerações, Deus está sinalizando uma coisa: chamado, chamando de volta. Em Adão, Deus chama um homem perdido. Em Noé, Deus chama um povo perdido. Em Abraão, Deus chama esse povo para se tornar uma nação. Em Davi, Deus chama essa nação para se tornar um reino. E eles fracassam como homem, como povo, como nação e como reino. Então tem mais um ciclo de 14 gerações até da deportação da Babilônia até Jesus. Então quando Jesus vem como um resumo, como cumprimento, porque se você somar de Adão até Jesus, são 70 gerações que viveram ciclos de 14 ciclos de gerações. Irmão, o cumprimento é Jesus. 70 gerações. Jesus vem como um resumo, como cumprimento, porque se você somar de Adão até Jesus, são reino. Então,
Grave isso. Chamado tem a ver com o homem voltar para Deus. De Adão até Jesus, 70 gerações. Agora, o que 70 representa na Bíblia? Vamos para a numerologia. 70 representa muitas coisas na Bíblia. E todas elas apontam para chamado. 70 representa liderança. Qual que é o objetivo? Liderar a volta para Deus. Por isso, 70 descendentes de Noé fundaram as famílias da terra. Por isso, 70 israelitas entraram no Egito e multiplicaram-se e se transformaram no povo Israel. 70 autoridades foram constituídas sobre Israel. Você vai conferir isso em Êxodo 24, Números 11. Está tudo lá. O 70, além de representar a liderança, ele também representa juízo de Deus. E qual que é o objetivo do juízo? Mostrar a volta, sinalizar a volta a Deus. Por isso que foram 70 anos que Judá ficou cativo na Babilônia. Você confere isso lá em 2 Crônicas 36, Jeremias 25, Daniel 9, Zacarias 1. 70 anos, juízo de Deus, correndo solto para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Então, 70 representa também o juízo que sinaliza um caminho de volta. Mas o 70 também representa o tempo da vida. Qual que é o objetivo? A morte, que também é a volta. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Irmãos, a Bíblia diz em Salmo 90, 10, que são 70 anos da vida do homem. O passar disso é enfado da carne. 70 também representa reconciliação. E qual que é o objetivo da reconciliação? O chamado de volta. Por isso que foram 70 semanas de anos foram determinadas para que Israel se converta ao Senhor. Daniel 9, 24. Por isso que também foram 70 vezes 7 que Jesus ordenou, dizendo que eu devo perdoar o meu irmão. Mateus 18, 22. Foram 70 discípulos escolhidos para anunciar o evangelho às nações. Está lá em Lucas 10, 17. Então perceba, os números 70 representa a liderança, que representa juízo, que representa o tempo da vida e que representa a reconciliação. Tudo isso sinalizando o caminho de volta com Deus. Irmãos, a tradução bíblica hebraica para grego foi feita por 70 escribas. Por isso que é chamada de Septuaginta. Porque foram 70 escribas que traduziram a Bíblia. E qual que é o objetivo? Revelar a volta. Porque quando voltamos ao início, as coisas começam a fazer sentido. Porque uma fé que pensa a partir do princípio tem propósito. João, quando escreve o primeiro capítulo, ele tem uma revelação de Gênesis. Ele está lendo Gênesis. Porque Jesus é o cumprimento da chamada feita a Adão, a Noé, a Abraão, a Davi. Jesus é o cumprimento. Quando todos estavam deportados na Babilônia, olha a profecia para os que estavam na Babilônia. 2 Crônicas 7,14. A palavra profética para aquele povo é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, isso aqui está apontando para Jesus. Porque Jesus é o cumprimento do chamado feito há 70 gerações, desde Adão até Jesus. Por isso que ele é o início e ele é o fim. Versículo 4 de João 1. Nele estava a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não compreendem. Olha que tremendo, Gênesis 1, 2. A terra era sem forma, era vazia, e havia trevas na face do abismo. Então disse Deus: haja luz. Quem é a luz?
Quem é a luz? A luz que resplandece nas trevas? Jesus. As trevas não compreendem, mas ele já estava lá no início, chamando à existência as coisas que não eram como se já o fosse. Por isso que Paulo, para explicar o homem separado de Deus pelo pecado, ele volta para o início. Romanos capítulo de número 1, versículo 20, Paulo vai dizer: porque os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, o seu eterno poder, a sua divindade, são entendidas, vistas claramente através de todas as coisas criadas. Por isso que os homens se tornaram indesculpáveis. Ele está falando da criação. As coisas que Deus fez revela o Criador. Tudo que Deus criou revela os atributos de Deus. E aí ele continua dizendo: portanto o homem é indesculpável. Portanto, tendo conhecido Deus, não glorificou como Deus, nem lhe deu graças. Antes o seu discurso se desvaneceu e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, se tornou louco. Mudou a glória de Deus, que é incorruptível, a semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso também Deus o entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia para a desonra dos seus próprios corpos, pois mudaram a verdade em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aleluia. Perceba, irmão, ele fala do início, da manifestação de Deus através da criação, que Deus se expressa através de tudo que ele criou. Mas o homem separado do pecado, não mais. Por isso o homem é indesculpável, porque ele transformou a verdade numa mentira. A única coisa que não expressa o Criador é o homem separado. Por isso que o propósito de Deus é trazer de volta. Esse é o plano desde o início. Isso vem sendo sinalizado nas Escrituras. Paulo fala que nós temos que estar ligados como um só corpo. Olha que tremendo isso. Efésios 4,14 ele diz: para que vocês não sejam meninos inconstantes, levados por toda a roda de vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, irmãos, sigam a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo é bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada parte, que traz o aumento do corpo para a edificação e amor. Aleluia. Está entendendo? Se Jesus é o cabeça, eu sou membro do seu corpo. Quem pensa? É a cabeça, o corpo executa. Mas quem define é ele. Quando eu estou nele, eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu estou ligado pelo auxílio das juntas. Se eu não estou em Deus, eu não sei o que fazer. E aí a gente pensa que o nosso problema é operacional. Culpamos todo mundo à nossa volta. Pensamos que temos que fazer algo para cumprir um chamado. Esse é o problema da igreja. Não, se eu não fizer isso, eu não estou cumprindo o meu chamado. Eu tenho que fazer isso para cumprir o meu chamado. Eu tenho que abrir uma igreja, fundar um ministério para cumprir o meu chamado. Quantas pessoas eu vi passar pelo ministério que achavam que ia fazer alguma coisa. Irmão, quando Deus tem algo, Ele mesmo faz com que as coisas aconteçam. Mas às vezes nós queremos fazer, e a nossa crise não é operacional. A nossa crise é não ter a essência de Deus. É não expressar os atributos e a divindade de Deus. Porque se você expressa os atributos e a divindade de Deus, querido, você está cumprindo o seu chamado. Você está pregando mais que o pregador de multidões. Por isso que não é um microfone na sua mão,
Não é uma coisa que você tem que fazer, mas é quem você tem que se tornar. A nossa crise vocacional, ela existe. Sabe por quê? Porque nós estamos tentando cumprir a vocação sem ter um chamado. E vocação é o que eu tenho que fazer. Chamado não. Chamado é retorno. Só que eu não posso cumprir a vocação sem chamado. Como é que você vai cumprir, executar uma coisa fora do corpo? Se o cabeça é que pensa. E se o cabeça não é Cristo, você está fora do chamado. E aí quem pensa é você. E você pensa a partir de você. Por isso que chamado é voltar, é ser inserido ao lugar original. Quando o Adão, o homem original, ele funcionava para Deus. Qual foi a ordem que Deus deu para Adão? Quando botou ele no jardim. Meu filho, você só tem uma função aqui. Você vai guardar e cultivar. Cultiva a terra que eu te dei. Aí eu pergunto para você, Adão, quando ia cultivar a terra, ele fazia isso por um salário? Ele tinha 13º no final do ano? Ele trabalhava em troca de uma recompensa ou de algo assim? Mas o que ele fazia para a glória de Deus, porque não tinha nenhum tipo de ostentação, não existia desejo, não existia vontade própria. Existia um prazer, um fluir natural. Não tinha pressão, amado. Imagine só você viver uma vida sem pressão. Porque quando a gente se torna escravo dos nossos desejos e vontades, isso vai matando você por dentro, porque você quer tanto uma coisa, e aí você às vezes não consegue, frustra, fica chateado, aí você acaba ferindo as pessoas, e aí você tem um monte de dívida para pagar, você tem relacionamento, e aí o relacionamento passa por tribulações, e aí você começa a dar uma pressão assim que você fala, eu quero parar. Vem a depressão, vem a frustração. Imagina o Adão original, cara, não tinha nada disso. A Bíblia diz que em Cristo nós somos maduros, completos e não temos falta de nada. Você entende quando Jesus disse que daria a paz que excede a todo entendimento? É uma paz que transforma uma liberdade tão poderosa dentro de você, uma tranquilidade, uma leveza de espírito, de alguém que não tem mais pressões, não tem mais frustrações. É viver como Paulo em Romanos 8. Quem me separará do amor de Deus? Em outras palavras, ele está dizendo assim: quem vai me tirar desse lugar que eu alcancei? Quem vai me tirar desse ambiente original? A tribulação? Não. O perigo? Não. A fome? Não. A espada? Não. Nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade. Ele diz: nem a morte me separará. É uma paz intocável. Aleluia. Por isso, precisamos entender chamado. Isaías 43:1. É assim que funciona o chamado. Deus vem e diz: mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, mas que te formou, ó Israel. E ele diz: não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome. Olha só, ele criou um Jacó, mas formou um Israel. Quem é Jacó? Jacó é o menino que nasce agarrado no calcanhar do irmão. E aí o pai pega e bota o nome nele de acalcanhador, porque isso é que significa Jacó. Jacó significa acalcanhador. Que nome feio. Não soa tipo alguém que está passando a rasteira no outro? De fato, foi parte do destino de quem recebeu o nome de um usurpador, de um acalcanhador. E Jacó foi o cara que roubou a primogenitura do irmão através do engano. E aí quando Deus se manifesta para esse cara, ele muda o nome desse cara. Eu vou tratar você, ó. Você foi criado como Jacó, mas eu vou formar você um Israel. Aleluia. Irmão, você pode ter sido formado Jacó, mas Deus está dizendo para você nessa noite: eu vou formar você como Israel. Porque Israel significa príncipe.
E Ele vai te chamar pelo teu nome. Isso é individualmente objetivo. Um indivíduo que tinha 2 nomes. Você é Jacó, mas agora eu formo em você Israel. Por isso que a gente precisa entender o tratamento individual de Deus. Por isso que Jesus disse lá em Lucas 17:33, quem procurar salvar sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, o que vai acontecer? Salvá-la. E a palavra vida aqui no original é psique. Jesus está falando da psique. E o que é psique? É a consciência que você desenvolve a partir da sua história. Então as suas relações, a sua criação, os seus traumas, as suas frustrações definem a sua psique. Todas as decisões, atitudes que você tem é formada através da sua psique. Olha o exemplo de Gideão. Quando Deus chama Gideão, diz: varão valoroso. O que ele diz? A minha nação está oprimida. Eu sou o menor da minha casa. A minha casa é a menor de todas as tribos. O que é isso? Isso é a psique. Isso é a experiência de vida dele. Alguém que criou um conceito a partir da sua própria história. O seu conceito de vida é a partir da sua própria história. Porque na psique guardamos os traumas, guardamos os problemas no consciente e também no subconsciente. E isso diminui a essência original de Deus para você. Então quando Deus chama você, você não acredita. Deus chama você e você diz: não é possível, não é verdade. Não precisa de uma confirmação. Eu preciso de uma confirmação. Igual o Gideão. Senhor, então confirma para mim, algodão molhado, terra seca, algodão molhado. E ele fica ali tentando confirmação. Por quê? Porque ele está enxergando a partir da sua psique. Aleluia. Por isso que Deus chama alguns pelo nome e muda o nome. Porque o nome é definido pela sua história. Olha que interessante, em Gênesis 35:18, quando Raquel deu à luz a um filho e morreu, e ela sabia que ia morrer, ela estava sentindo a dor, ela manda colocar o nome do menino de Benoni. Ele diz: bota o nome de Benoni, porque Benoni significa filho da minha dor. Era o que ela estava vivendo naquele momento, era a sua psique, era a sua história. Mas Jacó não aceita que a criança seja chamada de Benoni, porque Jacó aqui nesse momento está tendo uma visão espiritual, e ele diz: não, ele vai chamar Benjamim, porque Benjamim é filho da minha força. Eu não quero que ele seja filho da dor, mas eu quero que ele seja filho da força. Porque o seu nome define o seu destino. O nome representa a missão, o seu propósito, o seu caráter. E aí Deus vem e muda o nome de alguns para que a pessoa possa ver a partir da sua essência original. A sua história é Jacó. O cara que nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. Mas Deus forma em Jacó Israel. E como é que Deus forma, pastor? Ora, o que enganou é enganado. Para todo Jacó Deus tem um Labão. O que o homem plantar, certamente ceifará. O que ofendeu, porque ele ofendeu o irmão, agora teve que perdoar e teve que ser perdoado. Então Deus trata o caráter e Deus trata a decência de Jacó para formar nele o Israel. E aí quando esse cara entende, quando ele entra nesse alinhamento, Deus muda o nome. Gênesis 32:28. Então disse Deus: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Porque agora você é príncipe.
O que é príncipe? O primeiro de uma família que vai se tornar um povo, que vai se tornar uma nação e que vai se tornar um reino. Ele teve que ser chamado, aleluia, para que a vocação, aquilo que tem que ser feito, tivesse sentido. Enquanto você não estiver no lugar original do chamado de Deus, você nunca vai cumprir a vocação. Hebreus 10:4 diz: porque é impossível que o sangue de touros e bodes pudesse tirar pecado. Por isso, entrando num mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo preparaste, holocausto e oblação pelo pecado não guardaram. Então ele disse: eis que aqui venho. No princípio do livro está escrito sobre mim, para fazer, ó Deus, a sua vontade, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma única vez. Em outras palavras, Jesus foi o sacrifício que nos abriu a porta para que pudéssemos retornar a esse lugar que nós perdemos, o lugar original do chamado. Quando Adão caiu e foi expulso do jardim, a Bíblia diz que Deus colocou um anjo lá no caminho para que o homem não voltasse lá no jardim e se alimentasse da árvore da vida. Antes da queda, o homem tinha acesso à árvore da vida. Mas quando ele comeu da árvore proibida, do fruto proibido, ele foi proibido de comer da árvore da vida. Deus botou um anjo no caminho. Mas quando Jesus deu a sua vida na cruz por mim e por você, a Bíblia diz que pelo sangue da nova aliança, um novo e vivo caminho, um novo e vivo caminho foi aberto. Caminho para onde? Caminho para a árvore da vida, caminho para o céu, caminho para a eternidade, caminho para o lugar original que nós perdemos, caminho para o Éden de Deus novamente, caminho para esse lugar onde você não vive mais para você, você vive dele, por ele, para ele são todas as coisas, aleluia! Porque o que Deus sempre quis é que nós fôssemos dele. Por isso que cada vez que foi derramado sangue na história, apontava para um significado. Deus ordenou no início sacrifícios de animais. E isso apontava para um significado. O significado é: Deus, eu estou dando a minha vida para você. Ela te pertence. Essa é a diferença entre Abel e Caim. Porque Caim pensava dar para Deus o fruto do seu trabalho. Ele quis dar para Deus as coisas que ele podia fazer. Por isso que não é fazer, é se tornar. Abel não. Abel derramou sangue, que simboliza a vida. E não é o que eu posso fazer, mas é a minha vida. É quem eu sou, é quem eu me torno. Irmão, isso é homens que entendem chamado. Eu não preciso fazer nada, eu preciso me tornar. Porque chamado é remir. Sem sangue não há remissão. E remissão é derramar a vida. Por isso que a partir de Abel, uma linhagem de reino se formou. Aleluia! Qual foi a primeira coisa, irmãos, que Noé fez quando baixou as águas do dilúvio? Você conhece Noé, né? Noé do dilúvio. Quando baixou as águas, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ofereceu o holocausto de sangue. Porque ele estava dizendo: Deus, eu não sei o que fazer daqui em diante. Eu estou dando a minha vida para você. Me governa. Chamado é isso, irmãos. Chamado é: Deus, eu estou dando a minha vida. Eu estou dando. Por isso Paulo escreveu em Romanos 12: rogo pela compaixão de Deus, ofereçam as vossas vidas como sacrifício vivo. Ele está dizendo: entra num culto original, num culto racional, numa adoração genuína, real e verdadeira. Aleluia. Se a minha vida, irmãos, é de Deus, em Deus, eu sempre sei o que eu tenho que fazer.
Está entendendo? Nós pensamos que nós temos que fazer as coisas acontecer. E não é. Quando nós percebemos, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós estamos em Deus, quando pertencemos a Ele, nós funcionamos a partir daquilo que Deus faz, não a gente. É Deus que está fazendo, não é a gente. Eu fiz, eu aconteci. Você não fez nada, irmão. Quem faz é Deus. Efésios 4,14, para que não sejamos meninos inconstantes, levados por rodas de vento de doutrina. Antes, siga a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, o qual todo o corpo é bem ajustado, ligado pelo auxílio das juntas, de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, que faz com que o corpo aumente para a edificação em amor. Quando nós estamos ligados a Ele, nós operamos através do auxílio das juntas. Logo, não é você quem faz, é Ele que faz. Você é um auxílio. O corpo é Cristo. O corpo é de Cristo. Mas o cabeça é Cristo. Quem governa, quem decide. E se eu pertenço a Ele, irmãos, vocação não é o problema. Jesus é o cabeça, Ele pensa. Pela ligação, pelo auxílio, eu funciono. Simples assim. Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não preciso de uma confirmação de Jesus. Você está fora do chamado. Você não é o corpo de Jesus, você está fora do corpo. Porque se você está no corpo, você funciona pela cabeça, que é Jesus. Logo você sabe o que tem que ser feito. Por isso que nós precisamos entender os processos de estar prontos para as coisas que Ele determinou, para as coisas que Ele falou para momentos específicos. Não foi Noé que fez o dilúvio. Noé só se preparou dentro do cronograma de Deus sobre aquilo que Deus falou que ia fazer. Sabe, nós tentamos fazer tantas coisas e nós corremos o risco de não estar prontos para aquilo que realmente Deus falou. E Deus vem falando com a igreja. Vem ou não vem? Ele sempre fala, sim ou não? Como diz o Edir Macedo, sim ou não? Mas sabe qual que é o problema? Se eu não entrego a minha vida, se eu não entrego como sacrifício vivo, para que a partir dessa entrega, Deus cumpra o que falou através de mim, se eu não faço isso, eu corro o risco de não entender, ou interpretar errado o que Deus falou. Porque enquanto eu não pertenço a Deus, a minha psique é formada pela visão de mim mesmo. Aí você define as coisas a partir da sua história. Dores, frustrações, rejeições. E aí frustra mais. Olha Abraão. Deus falou para Abraão que ia dar um filho para ele. O que a mulher de Abraão faz? Porque ela é estéril, ela pega a escrava, dá para ele e diz, então pega meu filho, faz o filho que Deus falou. Por que ela faz isso? Porque ela tem uma visão a partir da sua psique, a partir da sua história. E qual que é a sua história? Esterilidade. Ela não enxerga a partir do pertencimento de Deus, ela enxerga a partir do seu mundo. Por isso que chamado é voltar, é redenção, é pertencimento, é você parar de viver a partir da sua história e viver a história de Deus. Então a palavra de Deus para mim será do tamanho do meu chamado. Uau! Será que a palavra de Deus é do tamanho do seu chamado?
ela não pode ser a realidade do homem separado. Por isso que Deus chama as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. Isso é chamado, cara. É pegar o cara que é incompatível. E mudar tudo. Sara pega a escrava, porque para ela é só um filho. Mas para Deus não era só um filho. Para Deus era um tipo de Cristo, que daria descendência a um tipo de povo santo, que se tornaria uma nação eleita, que se tornaria um sacerdócio real. Aleluia! Deus falou em Gênesis 28:14, Abraão, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus está falando de algo poderoso. Mas Sara pensou que era só um filho, Abraão também. Então ele foi e pegou a escrava. Irmãos, quando você tem um chamado, você não é quem você é, mas você é o que ele é. Por quê? Porque você pertence a ele. Por isso que Deus muda o nome de Abrão. Não era Abrão, não era Abraão, era Abrão. Para que Abraão pudesse se ver a partir do seu chamado. Abrão significa elevado, ilustre. Deus muda para Abraão, que significa pai de multidões. Abraão precisava entender o seu chamado. E chamado é tirar o medo. Chamado é tirar de você a dúvida. É tirar de você toda a limitação. Porque a partir do chamado, ou seja, a partir do pertencimento, eu não vejo mais as coisas a partir de mim mesmo, mas eu começo a enxergar as coisas a partir de Deus. Porque a essência de Deus que está em mim me faz enxergar algo que é muito maior do que eu. Muito maior que a minha história. Muito maior do que as minhas dores. E o derramamento de sangue na cruz me comprou para voltar para Deus. Para ser como o Adão antes da queda. Para viver uma vida para Deus. Por isso que Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, irmão, faça para a glória. Ele está dizendo, volte a ser aquele Adão que cultivava a terra para a glória de Deus. Que respirava para a glória de Deus, que não tinha um culto de 2 horas, que não tinha uma roupa de crente, que a vida dele era uma vida contínua, era uma adoração contínua. A vida representa a adoração, porque é uma vida ligada a um corpo, ligado a um lugar, apenas uma única coisa, não existe nada separado, só o propósito eterno. Aleluia. Mas quando ele perde a conexão do pertencimento, o homem fica frágil, o homem fica com medo, o homem sente dúvidas, ele se sente perdido. E aí Deus chama ele de volta. Irmãos, de Adão até Jesus, aleluia, Deus chamando o homem. De Adão até Jesus, Deus chamando o homem. E então quando eu estou em Cristo, a vocação começa a fazer sentido, amado. Porque vocação é se ocupar a partir do chamado. Não dá para cumprir vocação sem chamado. E a palavra vocação vem do latim vocatel. Voca, palavra, tel, Deus. Então vocação é a palavra de Deus determinada para a minha vida. Então tudo que eu faço do meu chamado é a partir da palavra de Deus. Efésios 4:1, rogo, pois, como preso do Senhor, que andeis como digno da vocação que foi chamado. Da vocação que foi chamado. Então vocação depende do chamado. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Vocação só tem sentido quando somos criados
em Cristo. E só tem propósito a partir da volta, a partir do chamado. Quando é que acontece o chamado? Quando você ouve a voz. E quando é que eu ouço a voz? Irmão, não dá para explicar isso. Isso é uma parada muito louca. Pedro, quando ouviu a voz, ele abandonou o barco. Ele abandonou tudo. Quando ele ouviu, segue-me. Lucas 5,10. Jesus diz, não temas, de agora em diante te farei pescador de homens. Segue-me. Por que ele diz não temas? Porque o homem desconectado de Deus sente medo. Porque o Adão lá do início, quando pecou, disse, tive medo. Todo homem desconectado de Deus tem medo. E aí Jesus chama ele e diz, não temas. A partir de agora, eu te farei pescador de homens. Não temas. Siga-me. Mano, esse cara aqui foi na hora. Olha o versículo 11. Olha o que ele faz. E ancorando os barcos para a terra, deixou tudo e seguiu Jesus imediatamente. A Bíblia diz que ele seguiu imediatamente, cara. Não dá nem para pensar. Quando é a voz, você nem pensa. Ele simplesmente ouviu a voz. E quando você ouve, você não faz contas. Você não vê o investimento que você fez. Cara, ele tinha um barco. Ele tinha uma empresa de pesca. Ele não para pensar em mais nada. Ele simplesmente bota a âncora lá e já era. Já é Jesus. Marcha. Vamos para cima. Irmãos, essa é a mesma voz que falou com Adão. A voz que falou, Adão, onde você está, Adão? O verbo que estava lá no início. O verbo que se fez carne, falou com Pedro e disse, segue-me. Quando eu sei que eu ouvi essa voz, pastor, quando que eu sei? Irmão, essa voz cria dentro de mim um empoderamento tão grande que eu tenho certeza que eu nasci para ouvir essa voz. Por isso que Pedro abandonou a pescaria, Mateus abandonou a coletoria. E aí, irmãos, você não pensa mais em fazer nada sem essa voz falando com você. Enquanto não existir um chamado original de Deus, eu vou dizer uma coisa para você, não faça nada, por favor, não faça nada, enquanto você não ouvir um chamado original, enquanto essa voz não queimar dentro de você, enquanto a paixão não for maior que os resultados, enquanto a paixão não for maior que os benefícios, ei, não faça nada. Deus não quer o que você pode fazer. Deus quer você. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. No Senhor não é vão. Escute, no Senhor, você pode fazer muitas coisas, mas só no Senhor não é vão. Paulo não está falando de resultados aqui. Ele está falando da recompensa celestial. Ele diz, nós não temos uma coroa aqui. A nossa coroa está preparada pelo justo juiz. Quando a sua motivação é fazer para receber aqui, você continua com uma mentalidade separada e está pensando a partir da ótica de vida terrena. A partir da sua psique, que ainda é governada pela ostentação de bens, pela soberba da vida e pelos desejos carnais. Mas quando você entende isso aqui que Paulo está dizendo,
O fruto do seu trabalho na obra de Deus não é em vão. No Senhor. No Senhor. Irmãos, Moisés tinha uma vocação, mas ele não tinha um chamado. O cara sabia que tinha sido salvo por um propósito. Ele foi ensinado na ciência do Egito. Você conhece a história de Moisés? A criança que foi colocada no cesto, que foi parar nas mãos da filha de Faraó e que cresceu na ciência do Egito. Ele sabia que quando o Faraó mandou matar todos os primogênitos do Egito, ele sobreviveu. E ele sabia que tinha um propósito para isso. Ele sabia. E ele achou que era capaz de fazer algo pela sua história. E ele quis fazer algo pelo seu povo. Ele tinha uma vocação genuína. A vocação de Moisés era genuína. Mas ele ainda não tinha um chamado. E ele tentou cumprir a vocação sem ter um chamado. E vocação sem chamado vai gerar frustração. Você pensa que vai dar certo, mas vai dar errado. E ele tenta cumprir a vocação dele. O que acontece? Ele tenta conciliar entre um egípcio e entre um hebreu. E o que ele acaba fazendo? Matando o egípcio. Ele teve que esconder o corpo e teve que fugir para Midian. Sabe o que significa Midian? A palavra Midian significa conflito. Gerou uma frustração tão grande em Moisés que ele viveu 39 anos num lugar chamado conflito. O povo lá no Egito estava em crise, porque lá não havia referências. Faraó, que se levantou, não conhecia José. José era uma página virada e agora estava escravizando o povo. E o homem que Deus queria levantar como uma referência, tenta cumprir a vocação sem ter chamado. E o que são referências? Referências são homens que sabem de onde vieram, que sabem de onde estão e onde tem que estar. É como Jesus, eu sei de onde vim e sei para onde vou. São homens convictos. Porque quando você sabe de onde veio e para onde você tem que ir, você não tenta se adaptar aonde você está. Nós vemos muitas pessoas hoje que estão se adaptando no lugar que está, porque não tem um chamado para estar aonde Deus quer que você esteja. Moisés fugiu de Midian e lá ficou por 39 anos em conflito. Aí no deserto, ele tem um encontro com Deus. Ele vê o mesmo fogo. Ele vê o fogo, ele ouve a voz. Sabe a voz? Ele ouve a voz que diz para ele: ei, tire a sandália dos seus pés. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Ele diz: pare de andar pelos seus próprios caminhos, porque sandálias representa fundamentos. Por isso que João Batista disse: eu não sou digno nem de tocar na sandália, porque sandália é fundamento. E aí Deus fala para Moisés, diz: tire a sandália, você não pode andar nos seus fundamentos. Tire a sandália dos teus pés, você está andando nos seus próprios caminhos. A partir de agora, você vai representar o chamado de Deus. E aí Deus mostra o plano. Sabe o que Moisés diz? Senhor, eu não posso. Eu não tenho recursos para isso. Eu sou gago. Não tenho capacidade. Não tenho recurso. Aí Deus olha para Moisés e diz assim, Deus olha para Moisés e diz assim: o que é isso aí na tua mão aí? Isso é um pedaço de pau. Deus diz: está ótimo. É com isso aí que eu vou te usar. Levanta a vara. Aí Deus começa a mostrar sinais para ele. Ele diz: não temas, eu sou contigo. Chamado. Reposicionamento. É tirar o medo, é tirar a dúvida, é tirar a frustração, é colocar você num lugar de paz, de confiança, de convicção. É dizer para você, você não precisa de recursos, porque o chamado coloca você nele.
E nele tudo acontece. Aleluia. A única coisa que ele tinha que vencer era a própria frustração. Era a psique da sua história. Eu já tentei e não deu certo. Eu tentei conciliar lá, mas não deu certo. Deu tudo errado. Não, agora você não vai mais sozinho. Não vai a partir da sua psique. Não vai a partir da sua história. Agora é eu que faço. Eu que faço. Você só vai pelo auxílio das juntas. A gente não faz nada, amigo. Tudo é dele, por ele, para ele. E a glória é toda dele, cara. Aleluia. Oh, glória. Vocação sem chamado é frustração. E Paulo foi um exemplo de alguém que tinha uma vocação, mas também não tinha um chamado. Olha o currículo de Paulo, Atos 22, 3. Sou judeu, nascido em Tarso, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais. Filipenses 3, 5, o currículo de Paulo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei fui irrepreensível. Ele tinha uma formação e ele tinha zelo. E ele tinha um objetivo de vocação. Mas o que ele fazia a partir da sua própria teologia. Ele fazia a partir da sua própria força. Ele fazia a partir do seu próprio pensamento. Esse cara só precisava de um chamado. E aí o que acontece? Na estrada de Damasco, ele cai. Irmãos, ele vê o fogo que Moisés viu na sarça. Ele ouve a mesma voz. Porque tu me persegue, Saulo. E Deus mostrou para ele, irmão. Glória a Deus. Por isso, querido, você não tem que fazer para ser. Você tem que ser para fazer. Porque vocação sem chamado não vai dar certo. O chamado me transforma. A glória só desceu no templo de Salomão quando estava pronto. A glória, querido, só veio quando estava pronto. O Espírito Santo só veio em Atos, quando as pessoas que ali reunidas estavam prontas. Aleluia! Glória a Deus! Esteja preparado. Tudo que Deus espera é que você esteja preparado, querido. Tudo que nós deveríamos nos preocupar é em estar preparado para aquilo que Deus nos chamou e viver. Jesus não é o amuleto da sua sorte. Ele não existe para realizar os seus sonhos, para amenizar a sua dor, para te ajudar naquilo que você acha que é bom para você. Aleluia. Por isso volte, querido. Paulo teve que ficar cego. E ele entra num período de crise. Todos estavam em crise, irmão. Naquele momento que Deus levanta Paulo. Sabe por quê? Porque Pedro e os demais estavam fora do chamado. Às vezes o cara está caminhando no chamado, daqui a pouco ele sai do chamado. Ele se perde. A gente se perde facilmente. Pedro e os demais pregavam só para os judeus. Aí o que Deus teve que fazer? Levantar o Paulo para pregar aos gentios. E aí Deus dá uma revelação para Pedro daquele lençol de 4 pontas com animais quadrúpedes. E Deus diz, mata e come. Ele disse, eu não posso comer porque é imundo. Judeu não comia aqueles tipos de animais. Ele diz, eu não pode, é imundo. E Deus diz assim, não diga que é imundo aquilo que eu santifico. E Deus começa a mostrar para Pedro que não é do jeito dele. Que não tem a ver com os nossos conceitos. Que eu não posso funcionar a partir de mim mesmo. Eu estava conversando com o Negão outro dia. E eu falei para ele, nós estávamos conversando, eu falei assim, cara, houve um tempo que eu queria ser o maior pregador. Eu queria pregar mesmo nas multidões. Queria uma igreja grande, trabalhar para a igreja crescer muito. O que tem de errado de você querer fazer algo grande? Às vezes, irmãos, a nossa motivação nos engana. E aí você está fazendo a obra de Deus e está perdido no seu interior.
E Deus não quer uma igreja grande, Deus quer uma igreja viva, que funciona, que quando a palavra é pregada, queima dentro de você, acende uma chama aqui dentro e muda a sua vida. Mas às vezes os nossos sentimentos se misturam, sabe, irmãos? E a gente se engana, se a gente não ficar aos pés do Senhor todos os dias, para rever conceitos e valores, nós podemos nos perder. Simplesmente é o que tem acontecido com muitos homens de Deus. Perdidos pela fama, perdidos pela glória, perdidos pelo dinheiro, pela recompensa. E a motivação do que se faz tem a ver com a terra, não tem mais a ver com o propósito eterno de Deus. Porque tudo que você faz agora está condicionado ao que você pode receber de volta. As nossas amizades é condicionadas ao que a pessoa pode me oferecer nessa amizade. Vivemos à base de troca, de interesses. Estamos desconectados de Deus. Você pode estar pregando Jesus, você pode estar dando glória a Deus, você pode dizer que é crente, irmão. Está fora do chamado, está fora da aliança. Aleluia. Deus estava preparando Paulo para cumprir um propósito que a igreja não estava entendendo. Porque chamado é você entender. Irmão, entender o quê? A minha vida é de Deus. É tudo do jeito dele, não é do meu. Se você estiver nesse lugar original, você vai dar muito mais fruto com a vida do que com o microfone nas mãos. Do que fazendo alguma coisa. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer. Eu estou dizendo que a gente tem que ser primeiro. E a gente tem que estar nesse lugar primeiro. Que quando a gente começa a fazer coisas sem ter chamado, dá muita treta. A gente começa a brigar. Lembra dos discípulos de Jesus? Quem vai se assentar à direita, à esquerda? Aqueles caras não sabiam ainda o que era chamado. Eles estavam perdidos na motivação. E eu sei que para Deus transformar isso é um processo. Por isso que a mensagem aqui, todo domingo, é a mesma mensagem. Eu posso mudar o esboço. A mensagem é a mesma. É dizer para você que a sua vida pertence a Jesus. E que enquanto você não oferecer, e não entregar, e não se lançar, você nunca vai entender nada. Você vai ficar perdendo tempo, batendo cabeça na parede, dando murro em ponta de faca. Frustrando, se decepcionando com pessoas. O que é frustração? É você colocar expectativa naquilo que Deus não falou. Quando você está em Deus, você não frustra. Por quê? Porque nada frustra. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem perseguição, nem espada, nem a morte. Por que não frustra? Porque você não põe expectativa em nada. Porque você vê a partir de Deus. E ainda que o teu pai e a tua mãe esqueçam de você, ele não esquece, ele não falha. E se a tua expectativa está nele, o resto é resto. Você não vive para si mesmo. E nem para alimentar suas carências. Porque você nele é maduro, completo. E não tem falta de nada. Existe uma paz interna aqui, cara, tão poderosa, tão boa, que você suplanta as dificuldades da vida. Não tem mais depressão, não tem mais medo. Pode estar chovendo canivete na terra. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor e eu não ando por vista. Há uma paz que excede a todo entendimento. Você não é mais escravo das pressões da vida. Você deita e dorme tranquilo e acorda um novo dia.
e diz: está tudo nas mãos dele. Tudo é dele, por ele, para ele. São todas as... mas está dando errado aqui. Calma, ele está cuidando disso. Ele tem um propósito nisso. E aí você fica em paz. Irmão, há uma liberdade tão grande de você voltar nesse lugar original, cara. Isso é conversão, isso é transformação, isso vai te fazer bem. Sabe, as pressões que nós vivemos, essas ansiedades que nós vivemos, o homem é escravo da ansiedade. Isso aí é natureza caída. Isso aí é fruto da natureza caída. Por isso que cada vez, quanto mais o tempo passa, mais os homens são vítimas de si mesmos. Até as doenças que são acometidas são psicossomáticas. Aconteceu na mente. Vai deteriorando o corpo. Porque você está longe, está desconectado, mas nele há uma paz, porque você ouviu uma voz. E quando você ouve a voz que muda as circunstâncias, que muda os paradigmas internos dentro de você, cara, não existe mais nada na sua vida que importe mais. Aleluia. Mas nada te preocupa. Você flui. Simplesmente flui. Mas se morrer, não morre. Se morrer, não morre. Se perder, não perde. Porque o que perder, encontrará a vida eterna. Uau! É tão incondicional essa paz, que muda tudo. Por isso que eu não posso pregar esse falso evangelho para você, irmão, que alimenta a sua alma. Que Deus vai te dar, que teu nome vai soprar, que tu vai ficar grande, que Deus vai te dar um emprego, que Deus vai te dar uma casa melhor, que Deus, olha, faz um propósito, você vai alcançar o seu objetivo. Isso é alimento de carne, isso é alimento de alma, isso é alimento de ego, isso é alimento, irmão, de ostentação de bens, isso é natureza caída, essa é a mensagem do diabo. Vem para o lugar original. Chamado é retorno. Vem para esse chamado original de Deus. Fica de pé.